Você vive debaixo da sua própria consciência diante de Deus? Ou você vive pela fé diante de Deus? Você sabe o que cada uma produz? Qual que deve ser a escolha correta para se viver a vida cristã? Fica comigo que eu vou te contar, porque está começando mais um devocional na presença do Pai para te abençoar. Nós compartilhamos o devocional todos os dias de segunda a sábado. Esse livro, que é um devocional, olha aqui, ó, vendo? São 365 páginas. Cada dia tem um versículo, um título, um compartilhamento de revelação, uma leitura bíblica para abençoar a sua vida, a sua casa, você poder sentar na mesa, ler com seus filhos, dar de presente, dar para os seus filhos, dar de presente para os amigos, você, seu cônjuge, não é? Olha, é um presente que a pessoa lembra de você o ano todo e você pode abençoar muito a vida de alguém, tá bom? Se você quer adquirir, clica no link que aparece na descrição do vídeo, você pode adquirir, vai chegar na sua casa. E no final desse vídeo eu vou orar por você, dessa live. Mas antes, lembre-se de se inscrever aqui no canal, clica aí, acione as notificações e seja muito abençoado. Vou começar lendo um texto com você, Romanos capítulo 1, para te ajudar a responder essa pergunta. Romanos 1, verso 16 e 17, que diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Acho que eu já estou respondendo, né? Então, o justo não viverá pela consciência dos seus erros e pecados ou acertos. Ele é chamado para viver pela fé. Deus quer que Jesus Cristo seja o centro da sua vida, o centro da sua família, o centro da igreja. Ele quer que o evangelho de Jesus, e não um conjunto de regras impostas pelos homens, certo, errado, pode, não pode, leis, seja o motivo pelo qual você está sendo guiado ou edificando a sua vida, sua família ou a vida da igreja. Ele não quer que isso, mas ele quer que Jesus seja o centro e esteja na frente de qualquer coisa. Isso é o reino de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que o evangelho, e não outra coisa, é o poder de Deus para salvação. Salvação, gente, muito mais do que salvação do inferno. O evangelho é o poder de Deus para salvação, ou seja, saúde, riqueza, segurança, preservação, proteção da família, sucesso no seu casamento. Tudo é Cristo. Romanos capítulo 10, verso 10, a Bíblia diz: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, hoje eu quero convidar você a parar de olhar para si e olhar para Cristo, que Ele, somente Ele, é que pode e deve ser o centro. Qual que é a questão entre a consciência e a fé? Preste atenção. O seu ego é um dos principais problemas hoje na sua vida. E também no meio da igreja. O ego é um problema. O ego é um tripé de justiça própria, ou seja, você acredita que você tem que fazer as coisas. Aí quando você faz, você tem justiça própria, e aí você se torna orgulhoso, porque está orgulhoso de ter feito. E quem é orgulhoso, em algum momento, vai se tornar rebelde, porque ele acha que é melhor do que quem está acima dele. Justiça própria, orgulho, rebeldia. Esse é o ego. É isso que destrói famílias, relacionamentos e igrejas. Que coisa, né? Mas mesmo diante de Deus, nós estamos, muitas vezes, quando nós estamos vivendo por conta da nossa consciência, nós estamos focados em nós mesmos e não no coração de Deus. E esse é o grande erro. Nos esquecemos de Deus e todo o tempo ficamos focados em nós. Ficamos olhando para as nossas falhas, para os nossos erros, ou ficamos admirados da nossa performance.
Toda vez que isso acontece, você esquece Deus, porque você está consciente de si, e você está olhando para o seu ego, para o seu orgulho. Você perde o favor, perde a graça de Deus e cai no legalismo. Sempre que nós olhamos para nós mesmos, nós perdemos a fé, porque vamos ver erros, falhas e limitações, vamos ficar debaixo de culpa e de condenação. Ou vamos achar que somos alguma coisa e vamos cair no orgulho e Deus resiste o soberbo. Que coisa, hein? A fé faz você consciente do amor de Deus por você. Mas a consciência faz você ciente de si mesmo, das suas impurezas e dos seus pecados. Vamos escrever assim: a fé me faz consciente do amor de Deus. Escreve aí, todo mundo escrevendo. Você tem aí o caderninho de anotações, ó. A fé me faz consciente do amor de Deus por mim. Lembra disso. A fé te faz consciente do amor de Deus, mas a consciência te faz ciente de si mesmo. E aí você vê pecado, erro, limitação, orgulho e paralisa a sua vida. Veja que quando Deus fez Adão e Eva, a Bíblia fala que eles não tinham essa consciência de si mesmos. Eram inocentes, estavam nus um diante do outro e não se envergonhavam. Deus então dá a eles a ordem de não comerem da árvore do conhecimento, da consciência de si mesmo, porque obviamente se tornariam conscientes e não precisariam mais de Deus. Isso aqui está em Gênesis capítulo 3, verso 7. Acompanha aí para você ver. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Que coisa, hein? Quando eles comeram, a Bíblia fala que os seus olhos se abriram. Deus não queria que os olhos deles fossem abertos pela árvore da lei, sim pela árvore da vida, que não ia trazer culpa, nem condenação, nem orgulho. E por que isso? Porque quando os seus olhos são abertos pela lei, que é um conjunto de regras e cobranças que depende de você, o que você vê é condenação. Mas quando os seus olhos são abertos por Cristo, o que você vê é o quanto Ele ama você e o quanto Ele se importa com você, o quanto você é importante para Ele. A vida te mostra o amor de Deus, mas a consciência te mostra o seu erro, o seu pecado. Quando você tem os olhos abertos pela lei, pelo conjunto de regras, é a sua consciência que vai te dizer o que é certo e errado e não Deus. A consciência, ela só se torna boa no momento que ela é purificada pelo sangue de Jesus, porque daí tem perdão. A Bíblia fala que eles caminhavam com Deus, mas agora estavam com medo, com uma expectativa do juízo, da ira de Deus, da maldição de Deus. Estavam com medo. Isso é o que acontece com muitos irmãos que vivem o tempo todo olhando para si mesmo. Quando você fica o tempo todo se avaliando, olhando para você mesmo, você cai na teologia da brecha. Você fica agora achando que abriu uma brecha, que o diabo vai te pegar e que Deus não pode fazer nada. Porque você esqueceu que não tem mais brecha, porque o sangue está sobre você. Que coisa. Adão e Eva morreram espiritualmente naquele momento, assim que comeram dessa árvore. Por quê? Porque só tem vida de verdade em Cristo. A religião não tem vida, a religião é morte. E religião é árvore de troca, de barganha, merecimento, de esforço. A fé faz você consciente do amor de Deus. A consciência o faz consciente do eu e dos pecados. Esse é um dos grandes desafios do Evangelho da Graça que eu prego aqui para você todos os dias. Te fazer parar de olhar para si e olhar para Ele. Eu te desafio hoje, decida responder a
todo pensamento que vier na sua cabeça com uma simples palavra. Cristo é a resposta para todas as coisas na minha vida. Não é sobre mim, é sobre Ele. Não é o que eu sou, é o que Ele é. Não é o que eu fiz ou o que eu faço, é o que Ele fez. Ser humilde não é falar de si mesmo, não é falar mal nem bem, é esquecer de você e olhar só para Cristo. Que Ele seja tudo em todos, que Ele seja tudo na sua vida. Dessa maneira, a fé vai explodir no seu coração e milagres vão acontecer. Amém? Quero orar por você agora, lembrando você que assim que eu terminar aqui essa live, eu vou salvar ela. Pega o link, compartilhe nos grupos de WhatsApp da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos, abençoe a vida de alguém, convide eles para estar conosco, tá bem? E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clica aqui, inscrever-se, acione as notificações, vem fazer parte com a gente, vem fazer parte do Clube do Assinante e ouvir mensagens poderosas do Evangelho. Pai, Senhor, nós não queremos estar conscientes do nosso ego, do nosso eu, para vivermos debaixo de culpa, pecado e condenação. Estamos perdoados. Ajuda os meus irmãos a pararem de olhar para si e olhar somente para Cristo. Lembrando que no Senhor nós somos amados, perdoados, justificados. Dessa maneira podemos ter paz e fé para receber os teus milagres no nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica olhando para Cristo, para de olhar para você. Seja abençoado em nome de Jesus.